Paz e alegria, irmãos do Senhor Jesus. Próximo domingo, 13º domingo do tempo comum, e continuamos aí a nossa reflexão conforme a apresentação do evangelista São Lucas do grande anúncio salvador de Jesus. Domingo passado, vocês se lembram que eu dizia no comentário que era um momento decisivo no Evangelho de Lucas, como em todos os evangelhos, né? Essa profissão de fé do apóstolo Pedro, que aliás vamos falar de novo dela domingo que vem, porque é a festa de São Pedro, mas falaremos domingo. No itinerário do anúncio da salvação de Lucas, nós vamos começar a ouvir hoje um outro momento importante, específico de São Lucas. Sim, porque esse Jesus que agregou multidões, que fez gestos e sinais, que anunciou a salvação, que falou do amor, que chegou até o momento em que os discípulos puderam professá-lo, reconhecê-lo como verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Esse Jesus agora vai tomar o caminho de ir para Jerusalém. O que significa ir para Jerusalém? Significa ir ao encontro do ápice, do cume da sua missão. E o evangelista São Lucas faz toda uma sessão de ensinamentos de Jesus nesta sua subida para Jerusalém. Vamos ouvir o evangelho do 13º domingo comum deste ano. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. O contexto dessa subida para Jerusalém é mais restrito aos discípulos, como eu falava na reflexão da semana passada, né? Jesus reconhecido como Messias, Jesus que já fez o primeiro anúncio da sua paixão. Se trata aqui, chegando o tempo de subir ao céu, então os últimos dias, né? Os últimos tempos, vamos dizer, do ministério público de Jesus. E os primeiros dias do seu destino glorioso, que envolve, sim, chamamos de glorioso, porque é a glória de Jesus e a cruz, que envolve a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Isto, sim, faz parte do seu destino glorioso. E é interessante que na subida para Jerusalém, primeiro relato, o primeiro contato com Jesus é com os samaritanos. Um povo cismático, um território cismático, que é o da Samaria. Não convém agora contar por que é assim, mas não aceitavam os judeus e, consequentemente, tantos outros ensinamentos. O que
Qual é a primeira coisa que Jesus ensina no caminho para Jerusalém? Jesus repreende o espírito vingativo e de autoritarismo dos seus discípulos. Porque nessa subida para Jerusalém, os discípulos e nós também temos que aprender algumas atitudes e gestos que são essencialmente cristãos. Pertence, na essência, aos discípulos de Jesus, àqueles que seguem Jesus. E logo após isso vem aqueles ensinamentos da vocação do apóstolo, da vocação apostólica, daquele que quer ser discípulo missionário. Primeiro, filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa disponibilidade de incansavelmente, anunciar o reino. E é interessante esse verbo, eu não tenho onde reclinar a cabeça, mas ao mesmo tempo os evangelhos dizem que na cruz Jesus, reclinando a cabeça, entregou o Espírito. Olha que coisa bonita, O discípulo também não tem onde reclinar a cabeça, a não ser na cruz, nesse amor numa nova dimensão. O seguimento de Jesus está acima dos laços afetivos. Claro que o discípulo não é uma pessoa sem afeto, mas os afetos não devem escravizar o discípulo de Jesus a ponto dele ficar assim numa sinuca, vamos dizer, uma sinuca de bico, dizer, mas o que eu faço? Eu dou atenção aos meus afetos ou à missão? Amo, gosto, tenho meus sentimentos, mas a maneira de viver, sim. Isso principalmente acima dos afetos familiares. E terceira, não pode olhar para trás. Olhar para trás significa duvidar do amor de Deus. Olhar para trás significa duvidar do projeto de Deus. Olhar para trás significa duvidar também das verdades e dos valores do reino dos céus. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Até o nosso próximo encontro.